Eu estava andando pelo bairro oriental entre lojas estranhas e confusão. Ratos corriam sob os meus pés. De vez em quando eu tropeçava nos restos de algum lixo, mas não conseguia encontrar a loja certa. Se eu não tomar uma nova dose dessas pílulas, estarei morta. Eu estava desmaiando. Parecia que eu não conseguia mais fazer isso. Aparentemente, tenho uma vida normal. Eu me dou bem com os meus pais e tenho notas normais na escola. Mas há um porém. Eu tenho seios pequenos. E se fosse um pouco maior, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Todas as manhãs, assim que chego na escola, minhas colegas zombam de mim. Ah, olha só, a Peito Chato chegou. É o que costumo ouvir ao invés de bom dia. Deus, estou farta disso. Uma vez eu decidi consertar a situação de algum jeito. Comprei um sutiã meio tamanho maior e resolvi colocar um pouco de algodão nele, de modo que a grande diferença não era perceptível. Mas meus seios pareciam pelo menos um pouco melhores. Tudo estava indo bem, mas era a hora da aula de educação física. Não importava o quanto eu tentasse fugir. Uma das minhas colegas já havia suspeitado de algo antes, ainda percebeu minha decepção. Ela literalmente agarrou meu sutiã com algodão e começou a correr pela escola com ele. Eu queria queimar de vergonha por causa da confusão. Eu nem sabia o que fazer. Mas não foi só isso. Minhas colegas começaram a jogar meu sutiã uma pra outra como um brinquedo. Ei, esperem! Mas elas já tinham jogado nos fios perto do estádio da escola. Ótimo! Agora meu sutiã ficaria pendurado bem na frente das janelas da sala dos professores. Eu estava sufocando em lágrimas de ressentimento. Bem, essa foi definitivamente a gota d'água. Eu precisava de um silicone com urgência, senão não aguentaria mais. Ainda soluçando, corri pra casa e comecei a procurar informações sobre o silicone. Quanto? Nossa, a casa inteira era mais barata. Histérica, simplesmente não sabia o que fazer. Por que meus seios eram tão pequenos? Mas de repente o Google me mostrou um anúncio. Novo produto. Uma droga que aumenta os seios em questão de horas. O segredo das imperatrizes chinesas. Para ser honesta, em qualquer outro momento eu teria pensado que isso era algum tipo de bobagem. Mas eu estava desesperada. Procurei um endereço que ficava a apenas alguns quarteirões de distância no bairro oriental. Eu não tinha mais nada a perder. Meia hora depois eu já estava no balcão de uma loja estranha. O vendedor chinês estava sorrindo estranhamente. Era meio desconfortável aqui. Timidamente mostrei o anúncio daquela droga. Fiquei com vergonha de falar alto. Mas ele imediatamente me entendeu e misteriosamente, quase que em um sussurro, disse: "Busto achatado?" Imediatamente trouxe um pequeno frasco. Mas antes de me dar, o vendedor hesitou. "Tenha cuidado", disse ele. "Se você beber mais de uma pílula por dia, as consequências podem ser imprevisíveis." Sim, claro, eu realmente não acreditava que elas iriam ajudar de qualquer jeito. Assim que cheguei em casa, bebi uma pílula. 1 hora se passou, nada aconteceu. O mais comum do lixo chinês. Eu não deveria desperdiçar meu dinheiro. Antes de ir para a cama, tomei mais alguns comprimidos, só para ver se dariam pelo menos algum resultado, e fui para a cama. De manhã o despertador tocou, estendi a mão para desligar ele. Mas por que não conseguia fazer isso? Corri imediatamente para o espelho e fiquei pasma. Meus seios eram maiores do que os das estrelas de Hollywood. Eu estava em choque. Funcionou. Eu já estava impaciente para enxugar os olhos das minhas colegas de classe. A primeira aula era educação física de novo. Atrasei de propósito para ir direto ao vestiário. Assim que minha colega abriu a boca para dizer novamente que eu havia colocado algodão de novo, eu desafiadoramente tirei minha camiseta. Vocês deveriam ter visto a cara delas. Seus queixos caíram de surpresa. Essa sabichona não disse mais nada. O dia todo eu andei pela escola como uma estrela. Os meninos até deram lugar para mim. Eu consegui. Voltei para casa de ótimo humor. Mas de repente percebi que os meus seios começaram a encolher um pouco. Ei, não se atreva! Aparentemente era hora de tomar os comprimidos de novo. Dessa vez bebi até mais um, para que o efeito persistisse, e adormeci docemente. No dia seguinte, na escola, todos olhavam para mim como uma deusa de novo. Como ela conseguiu fazer isso? As meninas sussurravam nas minhas costas. Eu me sentia ainda mais ótima. Eu me sentia quase onipotente.
Tirei A nos testes, embora nem tenha pensado nas perguntas. Durante o intervalo, 3 caras me convidaram para um encontro ao mesmo tempo. Eu estava exuberante. Com seios novos, tudo era tão fácil. Eu estava voltando para casa com um humor maravilhoso, mas de repente vi o filho de um vizinho correndo para a estrada e havia um caminhão em alta velocidade ali. Sem pensar, corri para a estrada, agarrei a criança e mal consegui salvá-lo do carro enorme. A mãe soluçava e não parava de me agradecer, mas eu pensava em outra coisa. Antes eu não teria arriscado a vida de forma tão impensada. Pareceu que eu, por causa dos novos seios, comecei a me sentir confiante, não só na aparência, mas também em outros aspectos. Agora eu era muito capaz. Decidi imediatamente testar meu palpite. Eu estava andando pelas ruas da cidade e assim que via que alguém precisava de ajuda, imediatamente me aproximava. Pegar uma bola que ficou presa em uma árvore, sem problemas. Eu habilmente pulava nos galhos e jogava seus brinquedos para as crianças. Ajudar uma senhora com as malas? É fácil. Pegava tudo de uma só vez e em 1 minuto elas estavam no apartamento dela. Nunca tive tanta força. Eu era apenas uma super-heroína agora. Às vezes me parecia que tudo não passava de um sonho lindo. Mas não, era real. Fiquei tão feliz por ter comprado aquelas pílulas. Mas algumas semanas se passaram e eu já tinha saído com um cara legal e ajudado todos que precisavam sem problemas. Mas então percebi que os comprimidos estavam acabando. Droga! Não consigo mais sem eles. Corri imediatamente para o bairro Oriental, mas não consegui encontrar aquela loja. Que diabo é isso? Andei pelas ruas, mas era como se nunca tivesse estado aqui. De repente notei um chinês no cruzamento, que estava atrás do balcão naquela noite. Eu rapidamente me aproximei dele. Mas antes que pudesse abrir minha boca, ele me interrompeu. Eu avisei. Foi tudo o que ele disse e rapidamente desapareceu virando a esquina. Eu fiquei sem palavras, completamente arrasada. Parei no meio de uma rua suja e só senti meu peito encolher rapidamente. Com minhas últimas forças, rastejei para casa. Na manhã seguinte, acordei de novo com meu tamanho normal. Eu estava tão doente que só queria que o chão me engolisse para que todos me esquecessem e nunca mais se lembrassem de mim. Eu não sabia o que fazer. Este era o fim. O Google disse que essa droga não existia em nenhum outro lugar. E foi tudo tão bom. Por que eu estava sendo punida de novo? Não saí de casa por 1 semana. Se pelo menos alguém me visse sem seios de novo, iria rir de mim. Eu não tinha mais forças. Eu simplesmente não sabia como seguir em frente. Decidi tentar uma última vez e fui para o bairro Oriental de novo. Talvez agora eu possa encontrar aquela loja? Eu daria qualquer coisa por essa pílula. Eu fui para o endereço certo, mas não havia nada lá de novo. Eu apenas sentei no asfalto e comecei a chorar. Sem meus seios, minha vida se tornou insuportável novamente. Eu só queria desaparecer. Mas de repente alguém me tocou no ombro. Fiquei assustada. Olhei em volta com cautela. Era aquele vendedor de novo. Que diabos! Mas ele apenas riu. E ele me disse algo que eu não pude acreditar por muito tempo. Descobri que essas pílulas realmente aumentavam os seios, mas não davam nenhum superpoder. Tudo começou a funcionar para mim simplesmente porque finalmente me senti confiante. Os novos seios só me ajudaram a revelar o que sempre esteve em mim. Eu estava em choque. E meus colegas de classe, meu novo namorado, eles definitivamente não me aceitariam sem seios. E você finge que nada mudou e verá. O chinês sorriu. No dia seguinte, quando fui para a escola, todos, é claro, ficaram olhando para os meus seios, ou melhor, para a ausência deles. Aquela minha colega arrogante já queria falar algo sobre isso, mas eu a interrompi e disse calmamente: "Olá, pessoal, tudo bem?" Tentei desesperadamente pensar que estava tudo bem. Meus superpoderes não me deixaram. Houve um silêncio pesado por alguns segundos, mas então minhas colegas começaram a discutir alegremente o que estava acontecendo comigo ultimamente. Uma delas disse que já estavam começando a se preocupar. Elas riram e me abraçaram. E algumas se desculparam pelas provocações anteriores. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Então, o chinês estava certo? Todos os meus problemas não eram por causa dos meus seios pequenos, mas por causa da minha própria insegurança? Acompanhada pelos meus novos amigos, fui para a aula e pensei apenas uma coisa:
Todos os superpoderes já estão em nós. Só não precisamos suprimi-los em nós mesmos. Você gostou da história? Então deixe seu like, se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Acordei na garagem em um sofá velho. No escuro, eu mal consegui enxergar os sensores presos ao corpo. Minha mãe veio até mim da escuridão, parecendo louca. Ela me entregou alguns comprimidos brilhantes e eu relutantemente os coloquei na boca. Meu pai estava sentado perto, olhando para o monitor que mostrava minhas estatísticas. Ele disse calmamente à mamãe que o teste matinal foi um sucesso. Fiquei feliz e com esperança perguntei se poderia dar um passeio no quintal antes do próximo procedimento. Mas meus pais franziram a testa brutalmente, de jeito nenhum. O ar está cheio de todo tipo de infecção. Com a minha saúde, não posso sair de casa. Não vamos deixar você repetir o mesmo destino da sua irmã, mamãe murmurou de repente. Eu dei um pulo de susto. Que irmã? Eu era filha única. Eu exigi uma explicação dos meus pais, mas eles estavam muito ocupados com seus cálculos. Parecia que isso era mais importante para eles do que eu era. Esses dispositivos me cercam desde que eu conseguia me lembrar. O fato é que meus pais eram cientistas e desde a infância me consideravam vulnerável a qualquer vírus. Mas eu não entendia o porquê. Me sentia bem, nunca tive um resfriado. Mas meus pais ainda me examinavam constantemente em seu laboratório na garagem. Eles nem sequer me deixam ir para a escola para não ser infectada com alguma coisa. Eu estava arrasada. Enquanto estava parada em casa, toda a minha vida passava. Eu queria sair dessa jaula pelo menos, sair e andar com os meus amigos como todos os adolescentes. Mas eu acreditava nos meus pais, eles eram cientistas. A voz da mamãe me trouxe de volta à realidade. Ela disse que eu poderia ir para o meu quarto. Bem, finalmente! Corri rapidamente para fora da garagem, para o corredor da casa e corri para o meu quarto. Tudo na casa foi construído para me manter fora da rua, e meu quarto era como um quarto de hospital. Tudo era esterilizado e a única mobília era uma cama de ferro, uma mesa e uma cadeira. Não parecia em nada com o quarto de uma adolescente. Meus pais nem me deixavam abrir as janelas e fecharam uma escada de incêndio para o telhado no canto do teto. Eles literalmente me cercaram. O único entretenimento era olhar pela janela. Hoje o sol brilhava forte e eu queria sair para o quintal. Mas então eu vi uma garota na rua. Ela parecia ter a minha idade. Ela correu rapidamente para fora da casa ao lado com uma bola. Eu nunca tinha visto aqui antes. De repente, a garota me viu na janela e acenou em saudação. Superando meu medo, arrisquei abrir um pouco a janela. Torci para que meus pais não me notassem. Acontece que seu nome era Judy e ela tinha vindo para ficar com seu tio nas férias. Ela se ofereceu para jogar basquete em seu quintal. Mas eu recusei. Não podia sair de casa. A Judy se perguntou por quê. Reclamei com ela que meus pais não me deixariam ir a lugar nenhum. Na opinião deles, minha saúde era fraca. Mas a Judy disse que parecia paranoia e ela perguntou se os médicos me diziam a mesma coisa. Tentei me lembrar e de repente percebi que nunca tinha ido a um hospital. Durante toda a minha vida, minha saúde foi avaliada apenas por meus pais. Então a Judy disse que seu tio era o médico-chefe na clínica e que ela poderia me fazer um check-up grátis. Então eu poderia saber com certeza se eu era saudável ou não. Eu concordei, claro. Fiquei desconfortável em duvidar da palavra dos meus pais, mas eles também poderiam estar errados. Caso contrário, por que me sentiria bem? A Judy insistiu em irmos ao hospital logo de manhã, mas eu sabia que meus pais não me deixariam ir à cidade. A única opção era fugir. Fazia anos que eu não saía de casa e estava com medo, mas pensei na Judy e decidi que essa era a minha chance de ser livre. Então, no dia seguinte, eu ia fugir. Esperei até que meus pais estivessem indo para o laboratório na garagem, então pulei a janela e saí para a rua. Superando meu terror, comecei a descer cuidadosamente pela calha. Eu estava quase no chão, mas então minha manga prendeu em um prego na parede. Eu caí bem ao lado da garagem. Diabos! E se meus pais ouviram? Mas tudo estava quieto, me recompus rapidamente e corri para o ponto de ônibus. A cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais sujo. Eu coloquei as mãos no nariz. Por que eu comecei tudo isso? Mas então a Judy apareceu na minha frente, acenando feliz. A Judy elogiou a minha coragem, disse que o ônibus estava esperando por nós. Alguns minutos depois, estávamos a caminho do hospital. Não podia acreditar. As vistas fora da janela eram incríveis e eu só fui para a cidade quando eu era criança. E como era bom estar fora do meu quarto. Meia hora depois, estávamos na clínica. E a Judy me apresentou ao seu tio. O Sr. Brown imediatamente me fez um exame médico completo. Foi tão diferente dos testes dos meus pais. Eles fizeram todos os tipos de testes e até fizeram um raio-x na clínica.
No final do dia, o tio da Judy finalmente me chamou em seu consultório. Meu estômago se revirou de medo. E se eu descobrisse agora que meus pais estavam certos e eu estava doente? Isso significava que nunca mais sairia de casa? Mas o Sr. Brown disse que foi a primeira vez que vi uma pessoa tão saudável. Meus pais estavam errados. Confusa, peguei as informações na mesa e saí para o corredor, onde a Judy estava esperando por mim. Quando soube dos resultados, ela ficou emocionada. Agora eu poderia definitivamente viver uma vida normal. Voltamos para casa, mas tive um mau pressentimento. Quando me despedi da Judy no ponto de ônibus, percebi que já estava atrasada. Meus pais estariam fora do consultório para o jantar e ficariam bravos se não me encontrassem. Corri para casa o mais rápido que pude. A subida foi o mais difícil, mas mesmo assim subi pela calha até a janela, abri ela e congelei no parapeito. Meus pais estavam parados no quarto. A mamãe tinha uma pequena veia saindo da testa e o papai apenas me encarou em silêncio. O horror me tirou o fôlego. Com a voz gélida, o papai me perguntou onde eu tinha estado. Hesitante, contei aos meus pais sobre a clínica. Talvez eu pudesse sair de casa agora. Mas a mamãe sibilou com raiva que eu não me importava com a preocupação deles. E como eu não confiava em seus diplomas, eles não me dariam mais tanta liberdade. Então, o papai me puxou para dentro do quarto de um jeito que eu caí dolorosamente no chão. Ele disse que eu não sairia mais do quarto agora. Por favor, não! Mas meus pais não me ouviram. Eles trancaram a porta e desceram. Em pânico, bati na porta e gritei, mas ninguém respondeu. Eles ficaram loucos. Havia apenas uma esperança: escapar pela janela. Com pressa, comecei a arrumar minhas coisas. E se ao menos meus pais não voltassem? Após 15 minutos, tudo estava pronto. Pegando minha mochila, corri para a janela e de repente vi meu pai lá embaixo. Ele tinha uma furadeira na mão. Percebi que ele ia colocar uma grade de ferro fundido na janela. Eu comecei a chorar de desespero. Esses eram meus pais. Como eles poderiam fazer isso comigo? Completamente exausta, fiquei trancada até o anoitecer. Liguei para a Judy várias vezes, mas ela não estava atendendo. O que eu devo fazer? E então, de repente, eu vi meus pais xingando no laboratório logo abaixo de mim. Tudo que eu consegui entender foi meu nome e algo sobre o experimento final. O que eles fariam comigo? Era muito difícil escutar, mas eu precisava descobrir. Então meus olhos pousaram no copo, exatamente. Minhas mãos tremiam de nervoso quando encostei o copo no chão. Funcionou! Agora eu podia ouvir cada palavra que meus pais disseram. Meu pai sussurrou ameaçadoramente que eles terminariam o experimento hoje. Talvez nós tenhamos cometido um erro quando a clonamos? Ouvi lá embaixo. O quê? Meus pais devem ter enlouquecido. Naquele momento, a Judy ligou e eu contei tudo com pressa pra ela. Meus pais estavam loucos e queriam fazer alguma coisa comigo. A Judy ficou com medo por mim e imediatamente sugeriu que eu fugisse. Sim, mas como faço para sair? Meus pais me trancaram. E então me lembrei da escotilha da escada de incêndio no teto. É claro! Quando criança, gostava de pular no telhado, mas meus pais fecharam a passagem com tábuas. E se eu tentasse abri-lo? De repente, meus pais lá embaixo ficaram estranhamente quietos. Eles me ouviram? Sussurrei para Judy me esperar no ponto de ônibus. Tentando não tremer, puxei silenciosamente a cama para o centro do quarto e subi nela. Me esforcei o máximo que pude para abrir a escotilha. Mas os passos dos meus pais já estavam na escada. Diabos! Peguei uma cadeira e comecei a bater furiosamente na escotilha. E assim, com um golpe desesperado, consegui abrir ela. Meus pais invadiram o quarto. Seus rostos se contorceram de raiva. Deus, eles iam me matar. Minha mãe pegou uma seringa enorme de trás das costas e correu para mim. Tentei lutar, mas um segundo depois ela me injetou um pouco do líquido. Não! Eu acordei no sofá do laboratório, mas agora minhas mãos estavam amarradas. Meu pai estava sorrindo loucamente no monitor. Não, por favor, me deixa ir. Mas minha mãe já estava se aproximando de mim com um bisturi. Tentei desesperadamente escapar e esse era o fim. De repente, a porta se abriu e a polícia entrou correndo. Eles prenderam meus pais e os acusaram de abuso infantil. Então eu vi a Judy atrás do policial, parecendo nervosa. Acontece que quando eu não apareci, ela se assustou e chamou a polícia. Explodindo em lágrimas, abracei a minha amiga. Sem ela, eu podia ter morrido. Fomos todos levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Eu ainda não consegui acreditar que meus pais tinham feito isso comigo. Na delegacia, eles disseram aos policiais que tinham uma filha que morreu de uma doença. Meus pais não aceitaram a perda e começaram a trabalhar no laboratório para encontrar uma maneira de ter ela de volta. E no final, eles conseguiram clonar sua filha e eu nasci a cópia exata dela. Eu estava paralisada, em choque. Eles estavam tentando me dizer que eu era um clone.
Meus pais continuaram. Eles queriam compartilhar sua descoberta com o mundo, mas estavam esperando que eu atingisse a maioridade. Era uma questão de leis científicas. Um clone era considerado viável quando eles completavam 18 anos. É por isso que eles realizavam seus testes para ter certeza da minha saúde nesse momento. Mas a polícia não acreditou nos meus pais e os enviou para o tratamento psiquiátrico. Saí da delegacia sem saber o que pensar. Eu era realmente um clone ou os meus pais estavam malucos? Então a Didi veio até mim. Ela colocou a mão no meu ombro e me disse que não se importava com quem eu era. O mais importante era que eu era amiga dela. E então ela acrescentou que ainda poderíamos escapar e viajar por todo mundo. Chorei de alegria. Querida Judy, ela queria viajar comigo de qualquer jeito. Me lembrando dos meus pais, decidi que não queria mais ter medo de tudo. Agora eu não era o experimento de alguém e era responsável pelo meu próprio destino. No final, juntamos todas as economias e fomos para a praia. Eu senti que minha vida começou tudo de novo. Sim, ainda não havia resolvido o mistério do meu nascimento, mas finalmente estava livre. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!